Eu não concordo que o mais conhecido ganha do melhor. Não concordo. Eu acho que no fundo, para você conseguir ganhar realmente no longo prazo, você precisa ser o que mais satisfaz alguém. Ser conhecido aumenta a chance das pessoas te experimentar, mas se você depois não entregar, você não vai conseguir continuar crescendo. McDonald's só uma vez, né? Exato. O que é marketing pra você? Onde começa o marketing, onde termina o marketing? Porque eu sinto que ninguém define direito o que é essa parada. Primeiro, marketing é viabilizar satisfação pro cliente. Tá. Então, o objetivo maior de tudo isso é deixar um cliente satisfeito. Essa é a primeira definição. E a segunda, que é a que eu mais gosto de todas, é marketing é tudo aquilo que está entre alguém que precisa comprar e alguém que precisa vender. Tudo que está aí no meio é marketing. Como é que a gente faz para trabalhar bem a experiência do cliente dentro de um delivery e conseguir metrificar se esse cara tá satisfeito? Como que eu faço isso? Eu tenho R$0 de marketing. O que eu faria? Primeira coisa, deixa o seu cliente muito satisfeito. É isso. Esse é o melhor marketing que você pode fazer. As pessoas que vêm no seu restaurante, que compram no seu delivery, a pessoa que vem na sua loja, tem que sair falando assim, valeu cada centavo. Aqui é o @FernandoMiranda777. Minha expectativa para esse episódio é saber por que o McDonald's é tão mais valioso que todos os outros restaurantes do mundo somados. Aqui é o @Glauton_Santos e @cardápio.web. E a minha expectativa para esse episódio é saber como é que o João Branco enxerga food marketing e como que a gente consegue ajudar a maioria dos restaurantes do Brasil a ter mais resultado com marketing. Aqui, @Fala João Branco. Minha expectativa é falar sobre marketing que não parece marketing. E eu também tenho uma expectativa de falar um pouquinho sobre McDonald's, Burger King e outras redes que vão muito bem por aí. E ó, se você tá assistindo esse episódio, já deixa o seu gostinho, não se esquece de comentar. Se você não comenta, você não ganha um resumo e a gente não sabe o que você achou, que tipo de episódio que você gosta. Se você vai gostar desse episódio com o João Branco, comenta aqui que ele volta mais vezes. A gente faz uma pressão psicológica ali pra ele voltar pra falar mais com vocês. E hoje estamos com a participação do Glauton, que é da Cardápio Web, faz todo sentido pra quem tem restaurante ou pra você que tem uma agência de marketing que trabalha com food service, né? Vocês veem lá eu falando do Cardápio Web todo episódio, aparece minha propaganda lá, mas agora o homem tá aí, explica pra galera o que é o Cardápio Web. Vambora, o Cardápio Web hoje é o maior cardápio digital pra quem trabalha com food marketing no Brasil, né? E é uma plataforma que a gente gosta de falar que é o cardápio digital mais completo do Brasil, porque a gente trabalha com 3 pilares principais, que é tudo que o restaurante precisa, que é a automação de atendimento com cardápio digital e chatbot, aumento de vendas, que é onde entra a parte de food marketing, integração com Meta Ads, com Google Ads, e também toda a área de gestão para restaurantes, que é emissor de nota fiscal, roteirizador de entregas, controle de estoque, financeiro, tudo que envolve gestão de restaurantes a gente trabalha. A gente faz isso porque a gente entende que, pro cara que é dono de restaurante, ter tudo concentrado numa única solução é muito importante. Então, por mais que a gente atue dentro do food marketing, ou seja, estruturação de cardápio, programa de fidelidade, anúncio, a gente também traz para ele toda essa outra visão que é muito importante pro cara, especialmente pro cara que é pequeno, que ele quer concentrar tudo num único lugar. E a galera que tá assistindo a gente aqui pode clicar no link que tá aqui embaixo. E o que eles vão ganhar se eles clicarem no link aqui embaixo? E o cara que clicar no link aqui embaixo vai ganhar um desconto exclusivo do Roy Hunters até 15% para você que é dono de restaurante e para quem é dono de agência de food marketing. Clica aqui embaixo também, vai ter o link do CW Club, que é a nossa comunidade para donos de agência que trabalham especificamente com food marketing, onde você vai aprender como nichar sua agência para esse setor que é tão movimentado e que tem aí um mar aberto de oportunidades para você crescer seu negócio. Animal, então bora começar o episódio. Roy Hunters. Estamos começando mais um Roy Hunters, hoje com um convidado que é autor best-seller, palestrante internacional, marqueteiro mais admirado do Brasil, considerado o melhor marqueteiro, influenciador de marketing do Brasil pelo iBest e professor João Branco, esse é do MEC. Fala, Fernando, tudo bem? Prazerzão, muito bem-vindo ao Roy Hunters. Agora no novo estúdio do Roy Hunters. Agora, exato. Muito bom. Tamo junto. Eu vou deixar ele falar hoje, tá, gente? Antes vocês me xinguem aqui. Ai, Fernando, você fala... É um podcast, não? Se fosse só o João Branco falar, eu podia botar as perguntas aqui na frente, aparecia aqui e ele falava sozinho. Então eu também falo no meu próprio podcast. Vocês dão licença? Eu deveria cobrar vocês pra estar vendo esse podcast aqui. Vocês estão vendo de graça. A única coisa que eu te peço é o quê? Se inscreva no canal e deixa o gostinho, cara. Lembrando que se tiver 50 comentários, eu mando o resumo pra vocês de A. Produção que manda o resumo, na verdade. Eu só prometo, quem manda é a produção. Eles que se virem lá, se tá atrasado, não adianta me marcar. Tem que marcar a produção. Fechado? E tô com meu parceiro Glauton, fundador da Cardápio Web. Nossa patrocinadora aqui, cara. Seja muito bem-vindo. Obrigadão, Fernando. Vamos pra cima, cara. Estamos aqui no Roy Hunters. Prazerzaço estar presente com vocês aqui. É uma honra trabalhar aí, fazer esse podcast com o João Branco.
E vamos falar de ROI para restaurante, vamos trazer resultado pra galera que trabalha com isso. Será que esse cara já deu ROI pra restaurante? Você acha? Ai, ai, ai. Você acha que já deu? Será? Não Um faço pouquinho, ideia. talvez, né, cara? Não, meus clientes são tudo fã dele. É impressionante. normal. Esse cara chega numa feira de food e fica todo maluco. É um negócio Cara, absurdo. teve uma vez que a gente teve uma parceria na época da Exame da imersão do João Branco, né? Que era marketing ao máximo. E, cara, o que dava dos food service lá, o dono das hamburguerias querendo ser o McDonald's era loucura, cara. maluco. Mas, ó, já uma dica, hein? Tem muita gente que acha que, vou investir em restaurante porque é o meu sonho, que eu gosto, adoraria ter um restaurante bonito. Cara, restaurante dá um trabalho, né não? Cara, E dá uma um trampo. margem muito mais apertada do que o pessoal imagina. É um negócio que você tem que trabalhar de 24 horas, sábado, domingo, feriado, porque o pessoal quer comer fora justo na hora em que a gente normalmente estaria descansando. Então, se você pensa em investir em restaurante, pense bem aí, cara, porque não é moleza, não. Não é moleza, não. E é um negócio que todo mundo acha que sabe fazer, né? O cara pega o acerto dele ali e vai abrir uma hamburgueria achando que aquilo ali é a coisa mais fácil do mundo, e é um negócio que tem que ser extremamente profissional, né? Tem gente que pensa que a sua vocação empreendedora tem a ver com aquilo que ele gosta de consumir. Nossa, eu acho super legal, assim, bijuteria. Vou abrir um negócio de bijuteria. Rapaz, pense bem, você precisa estudar, você precisa entender o que você precisa pra dar certo ali. E com comida, pense muito bem, porque dá um trampo lascado. Pronto, cara, é porque na real o pessoal acha que restaurante é simples, deixa eu fazer um hambúrguer, agora de repente eu sei montar um negócio, mas não é assim que funciona. E quando tu para pra ver, eu diria que a agência de marketing, software, é mais fácil de montar do que você organizar um restaurante e crescer restaurante. Eu prefiro não comentar. Vamos... ferrado, cara. E o restaurante, ele tem uma limitação de faturamento também por loja. É como se você encontrar um restaurante maiorzinho, esse cara vai estar faturando, estourando assim. Claro que tem casos à parte, né, de grandes empresas com chefe, mas você vai encontrar um cara que fatura 300 mil por mês, 400 mil por mês. Se ele quiser faturar mais do que isso, muitas vezes ele tem que abrir outras lojas. Legal. E aí é complexidade absurda. E, João, a gente tem uma pergunta clássica aqui, que já devem ter feito pra você, mas talvez tenha mudado a sua resposta nos últimos anos. Que é o seguinte: qual que é, você enquanto marqueteiro, qual que foi a campanha, qual que foi o investimento que vocês fizeram, qual que foi a coisa que você fez que gerou o melhor retorno sobre investimento, mais dólares por dólar gasto na sua carreira, cara? Foi alguma campanha do MEC? Foi o lançamento de um livro? Conta pra nós. Cara, eu acho que se eu olhar puramente sobre retorno sobre investimento, assim, né, o que volta, eu tenho várias campanhas e projetos que eu participei que eu tenho muita alegria de ter ajudado, né? Mas uma das coisas na época do MEC que eu via que trazia mais retorno de curto prazo, assim, era o Festival da Copa do Mundo. É mesmo? Os sanduíches temáticos da Copa, cara, esse é um projeto que eu guardo muito no coração, porque eu costumo dizer que quem tem restaurante tem 3 possíveis caminhos para poder crescer as suas vendas. Ou você traz mais clientes, ou você aumenta a frequência de transação de cada cliente, ou você aumenta o valor de cada transação. É muito difícil você conseguir fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. E esse é um dos projetos que a gente conseguia fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Porque tem gente que, não vou muito no McDonald's, porque veja bem, tô maneirando aqui, mas a hora que chega o projeto da Copa, eu falo, agora não posso perder, que só tem a cada 4 anos. Em compensação, como tem um sanduíche por dia, dá uma curiosidade de saber o gosto do Mac Brasil, do Mac Argentina, então te incentiva a vir mais dias na semana. E é o sanduíche mais caro do cardápio, porque isso também aumenta o ticket. Então é um dos pouquíssimos projetos que, assim, tem muito mais chance de dar retorno sobre investimentos do que a média. Agora, eu poderia falar coisas de tecnologia, coisas também de mais longo prazo, e coisas que dão um retorno mais de deixar marcas na vida das pessoas, que você sabe que eu gosto de falar disso. Mas deixa essa resposta aí, que eu acho que é a que mais responde diretamente o que você perguntou. Eu tenho uma curiosidade aqui, 2 coisas que eu acho só pra comentar. Uma que, quando eu vou dar aula no G4, eu sempre falo que, eu faço uma pegadinha, eu falo assim, qual que é o restaurante, eu sei o restaurante favorito de todo mundo aqui. Aí eu falei, qual que é o seu restaurante favorito? O cara fala, sei lá, o Nagayo Sushi. Eu falo, aposto que é o McDonald's. Ele fala, não é. Falei, quantas vezes já foi no Nagayo Sushi? 5 vezes. Quantas vezes já foi no McDonald's? Putz, nem sei, mais de 40. Você vai no McDonald's quando você tá na França, você vai no McDonald's quando você tá lá no Japão, porque, cara, se for olhar o seu comportamento, o restaurante que você mais foi o McDonald's, né? E aí você cria vários casos pro cara ficar voltando no McDonald's, e a Copa do Mundo é uma dessas formas de fazer mais uma razão do cara voltar no McDonald's, né? Não é fácil fazer uma pessoa ir mais vezes onde ele já vai muitas vezes. Exato. Então esse é um projeto interessante nesse sentido. E muita gente diz por aí também, né? Tem aquelas trendzinhas que o conhecido ganha do melhor. Já ouviu isso? Qual é o seu sanduíche conhecido? Eu não concordo que o mais conhecido ganha do melhor, tá? Não concordo. Eu acho que no fundo, para você conseguir ganhar realmente a longo prazo, você precisa ser o que mais satisfaz alguém.
Ser conhecido aumenta a chance das pessoas te experimentar, mas se você depois não entregar, você não vai conseguir Senão todo continuar mundo ia no crescendo. McDonald's só uma vez, né? Exato. Então, ser conhecido é uma parte dessa equação, mas você precisa ser aquele que melhor fecha a conta desse cliente. Você não precisa ser o mais sofisticado, não precisa ser o mais gourmetizado, você não precisa ser o que ganha os rankings do sanduíche mais saboroso do mundo, independente do cardápio que você usa, mas você precisa ser aquele que a pessoa sai falando, valeu a pena. Esse é o que ganha. Cara, e o jogo do restaurante é um jogo de recorrência. Então, se você é muito conhecido. E aí, já aconteceu muitos casos assim, de você ver aqueles influenciadores que eles vão num restaurante X, viraliza o vídeo do cara, lota, aí o cara traz uma experiência ruim pro cliente, não consegue entregar, nunca mais aquele negócio volta a ser o que já foi. Normalmente, o que eu vejo muito é que quanto mais a população local vai naquele restaurante, melhor ele tem que ser, porque o cara vai voltar várias vezes. Eu vejo muito restaurante ruim em lugar turístico. Porque o cara não tem muita opção, ele vai lá, pega o primeiro restaurante, mas ele não vai voltar mesmo, porque ele não volta naquele local. E aí você vai ver o Google Review do cara, é muito baixo. E aí você vai ver os restaurantes locais, aqui em São Paulo tem vários exemplos. O restaurante local, né, que a população vai, ele tem que ser muito bom, porque senão o cara não volta, né? Ele não tem tanta reposição de audiência, né? É uma estratégia triste essa de você enganar a maior quantidade de pessoas possível na primeira vez, né? Exato. Agora, outro dia alguém me mandou uma mensagem lá no Instagram perguntando assim, aliás, me segue aí, ó, @FalaJoãoBranco, perguntando assim, João, eu faço aqui um esforço de tráfego pago, que já tem muito a ver com vocês aqui também, e o que acontece é que vem poucos clientes. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou investir muito mais em tráfego pago? Eu falo, depende. O que está acontecendo com esses poucos clientes que vêm? Eles não estão ficando? Por que eles não estão ficando? Porque se você está trazendo gente para o seu estabelecimento, independente se for restaurante ou outra coisa, e eles não ficam, talvez você fazer ainda mais tráfego pago seja um problema agora. Primeiro, resolve a sua entrega, para saber se você está trazendo o tipo de pessoa certa, se está conseguindo entregar a proposta de valor que você prometeu. E a hora que você percebe que, olha, eu estou fazendo aqui um investimento, a quantidade de pessoas que tá vindo e está ficando muito satisfeita, aí eu vou chamar mais gente parecida com essa gente que está vindo aqui. Então, olha bem aí o seu negócio, analisa o que está acontecendo para você tomar as decisões certas. Cara, isso é uma problemática ainda maior quando a gente vai pro delivery, que é um negócio que ficou muito forte agora no Brasil. Porque o delivery tem um raio limitado. Então, se eu começo a queimar peça com aquelas poucas pessoas que estão dentro do meu raio, eu perco o mercado e acaba o negócio. Não tem muito pra onde correr. Então, tratar a experiência do cliente com a devida atenção é importantíssimo. O restaurante não engana o cliente. O cara pode estar fazendo um trabalho absurdo, fez um hambúrguer que tá muito bom, no mês seguinte ele fala, não, deixa eu baixar aqui um pouco a qualidade do meu hambúrguer para poder ficar um pouco mais barato, ter um pouco mais de margem. Quando vai ver o cliente, cara, pede uma vez, ok, pede a segunda, o cara que é fiel. Pede uma, duas vezes, na terceira vez ele, não, acho que não funciona mais. Legal. E, João, até uma dúvida sobre... Eu tenho visto você falando muito sobre o tema do desmarketize-se, né? Tem até seu livro aqui atrás. O que significa de fato o desmarketize-se? É o marketing que não parece marketing? Eu vejo você falando um pouco disso, mas nunca aterrizou a ideia pra mim. Eu queria tentar aterrizar essa ideia do que é o desmarketize-se. Boa. Quando eu falo desmarketize, eu não tô falando para não fazer marketing. É porque eu sou marqueteiro, professor de marketing. Sim. Mas eu tô falando para não fazer mais o velho marketing. Que é o marketing que parece assim, isso aqui é puro marketing. Sabe? Estão me vendendo aqui um negócio. O cara fala assim, o cara é puro marqueteiro. marketing, é pura enganação, é puro exagero, é pura maquiagem, é pura roupagem para fingir que é uma coisa que não é. Esse tipo de marketing funcionou muito e ainda funciona, mas está funcionando cada vez menos. Porque vem aí uma nova geração de clientes que tem uma relação diferente com as marcas, com as empresas, que prefere negócios mais autênticos, mais verdadeiros, mais humanos. Prefere comprar de marcas que se importam com eles. Isso significa que você tem que fazer mais ou menos marketing digital? Não, isso é um meio. Mas significa que em todos os pontos de contato, você tem que tentar mostrar que você se importa com o seu cliente, que você está fazendo o melhor por ele, que você entende a dor daquela pessoa. Isso não quer dizer que o cliente tem sempre razão, nem que você tem que fazer tudo o que o cliente quer. Mas ele tem que perceber você se importando. Ele tem que perceber você querendo ajudar. Então é um marketing que parece menos marketing, parece mais serviço, parece mais ajuda, parece mais amor ao próximo, como eu gosto de dizer. E até aterrissando isso, o que é marketing pra você? O que se define? Onde começa o marketing, onde termina o marketing? Que eu sinto que ninguém define direito o que é essa parada. Eu fui pesquisar lá na origem da parada, o Kotler mesmo não define direito, ele fala assim, marketing é todas as oportunidades de prestar um serviço, gerar valor pro cliente, uma transação. Ele bota uma definição desse tamanho assim, que no final das contas é gerar valor.
Isso é marketing pro Kotler. Mas qual que é a definição do João Branco de marketing? O que é marketing? Vamos lá, na introdução do meu livro eu coloco 3 definições que eu legal. gosto, tá? Ok. Mas vou deixar aqui 2 que são as minhas preferidas. Primeiro, marketing é viabilizar satisfação para o cliente. Tá, Então, o objetivo maior de tudo isso é deixar um cliente satisfeito, ok. mas de uma maneira viável. Quando eu digo viável, estou dizendo que você tem que saber qual é o seu custo, qual é a sua capacidade, Tá. qual é os seus objetivos, as suas metas. Você tem que viabilizar satisfação para o cliente. Essa é a primeira definição. E a segunda, que é a que eu mais gosto de todas, é marketing é tudo aquilo que está entre alguém que precisa comprar e alguém que precisa vender. Tudo que está aí no meio é marketing. Ah, a pessoa que leva o caminhão é marketing. Óbvio que ela não é gerenciada pelo time de marketing. Mas se aquele caminhão atrasar, vai afetar a imagem de marca. Se aquela nota fiscal chegar errada, vai afetar a marca daquela empresa. Se aquele produto vier com defeito, vai afetar a experiência daquela marca. Então, tudo que está entre alguém que precisa comprar e alguém que precisa vender, do meu ponto de vista, é marketing. Tá. Agora, eu usei uma palavrinha mágica aí, que é o precisa. Entre alguém que precisa comprar e alguém que precisa vender. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou entendendo que do outro lado do balcão, do site, do aplicativo, do contrato, tem uma pessoa que precisa de algo. Tem alguém que está com uma dor, que tem um vazio, uma necessidade. E ela vem te pedir uma ajuda. Esse é o seu cliente. Legal. Tem alguém que precisa comprar. E desse seu lado do balcão, tem alguém que precisa vender. Por quê? Porque tem conta para pagar, tem estoque para desovar, mas também precisa porque percebeu que do outro lado do balcão tem alguém que tem uma dor que só você consegue aliviar desse jeito. Isso dá sentido pro seu negócio. Eu preciso oferecer essa comida aqui para essa pessoa porque eu vejo que a minha comida faz ela lembrar da sua infância e isso dá sentido ao que eu faço. Então eu preciso vender. E tudo que está entre alguém que precisa comprar e alguém que precisa vender é marketing. Legal. E aí você usa uma outra palavra que aparece bastante sempre que você fala, que é marca, né? E aí eu também uso eu fui pesquisar a definição de marca para tentar ver se alguém tinha feito isso, né? E aí o Seth Godin foi a melhor definição que eu achei, que eu não vou te revelar qual que é, mas só pra não te enviesar. Mas pra você, o que é uma marca? Quando que a empresa pode falar assim, estou construindo uma marca, ou eu tô só fazendo publicidade, ou eu tô só fazendo marketing, ou eu tô só vendendo? O que é marca e como se constrói uma marca? Porque eu sinto que a maior parte das empresas, elas são boas de venda, às vezes, mas não marcam nada. O cara, ele é só um prestador de serviço. O cara vai lá, ele limpa a sua piscina, mas você não sabe quem que limpou a sua piscina. Você sabe que sua piscina tá limpa. Você come um hambúrguer lá que você pediu no iFood, mas a única marca que está sendo construída, às vezes, é o próprio iFood e não a hamburgueria que você tem. Então, o que é uma marca e como que você constrói uma marca? Eu acho que a marca nasceu como algo que identifica, né, um produto ou um serviço. Então, lá na origem, né, nas primeiras marcas que existiram, eram marcas que eram assim, Fernando Miranda, João Branco, Gillette, Procter & Gamble, Colgate, que eram os nomes das pessoas que inventaram algum produto ou algum serviço e queriam marcar esse produto falando, ó, esse aqui é o meu, tá? Esse é o feito por aquela pessoa, feito naquela cidade, feito por aquela fábrica. E eles começaram a identificar, assim. Só que isso evoluiu muito. Hoje em dia, uma marca não é só uma identificação de um produto. Uma marca é uma essência que identifica um produto, mas que agrega valor. Quando você sabe que é daquela marca, automaticamente aquilo passou a valer mais para você. Aquele produto agora, você toparia pagar mais caro porque aquilo deixou claro que é daquela marca, aquela essência, tem aquele intangível ali, tem aquele valor intrínseco que você percebe através da identidade visual, dos ícones, do tom de voz, daquilo que claramente representa aquela marca, mas que traz um valor adicionado além da identificação. Cara, e dentro dessa ideia de marca, como que a gente faz para construir histórias? Como que eu faço para criar uma história que ela se conecta com o meu público, ao mesmo tempo que a pessoa vai lembrar de mim no futuro? Boa, vamos lá. Contar histórias talvez seja uma das estratégias mais usadas hoje em dia para quem quer vender um produto, né? Agora, você pode contar uma história que não tem nada a ver com nada, chega aqui e falar, era uma vez uma senhora de 85 anos que ficou doente e um dia
precisou de uma cadeira de rodas. Compre a minha cadeira de rodas. Eu tô contando uma história, isso ajuda as pessoas a... é verdade, o que será que vem aí? Isso já é melhor do que só um argumento frio e tosco e que só fala de produto novo e preço baixo, mas as melhores histórias são aquelas que fazem os seus clientes se sentirem parte daquilo. Então, o que você tem que fazer? Converse com seus clientes e entenda o que eles vivem, o que eles passam, o que eles sentem. Pergunta para eles, o que você sente quando você compra o meu produto? O que você sente quando você experimenta? O que significa isso para você? Que memórias te traz? Qual foi o dia mais legal que você teve comendo isso? Tem alguma história engraçada que você já viveu usando o meu produto? Teve algum desastre que aconteceu? E aí é muito diferente se eu chegar aqui para você e falar assim, Glauton, deixa eu te falar, viagem é um perrengue. Quando você vai planejar uma viagem, dá um trabalho lascado e toda viagem acontece alguma coisa que é desastrosa. Com certeza você já foi num hotel que você achou que era muito legal e chegou lá e não foi tão legal assim. Com certeza você foi viajar para um país que você não sabia falar o idioma e se lascou. Com certeza você procurou na internet um restaurante bacana e a hora que você foi lá comer, se surpreendeu porque era pouquinho demais a comida. Então deixa eu te falar, tô lançando aqui agora uma agência de viagem 0 erro. Você compra a sua viagem comigo e você não vai passar perrengue assim. Se acontecer qualquer uma dessas histórias aqui, a gente te garante que a gente te devolve o dinheiro. Tô contando uma história qualquer aqui, tá? Agora, veja que eu usei vários exemplos, e nos exemplos que eu usei, talvez eu tenha mirado em um que justamente já aconteceu com você. Esse tipo de história que faz o seu cliente se ver nela é o que realmente conecta. E isso você consegue fazer num post, você consegue fazer num vídeo, você consegue fazer até no seu site. As fotos das pessoas que você coloca, as ocasiões de consumo que você mostra, gera essa conexão ou não. Se você vê uma campanha de um hotel comunicando, que tem lá aquela família na piscina, que tem aquele marido com aquela barriga tanquinho, aquela esposa que tá dentro da piscina, mas com o cabelo esvoaçante, aquelas crianças comportadinhas, uma parte de você olha para aquilo lá e fala, eu não vou levar minha família lá não, vai parecer um bando de dinossauro. Agora, a gente ainda continua comprando, porque a nossa geração está acostumada com isso. Mas à medida em que você vai vendo mais opções de hotéis que mostram nas suas comunicações pessoas mais parecidas com você, um hotel que olha e fala, eu sei, cara, que mesmo quando você está de férias com a família, Fernando, você tem que ficar editando o podcast, revisando o conteúdo, e que você precisa de um Wi-Fi porreta de bom, porque você, enquanto a sua família está dormindo, você está conectando ali. Deixa eu te mostrar uma cena assim, naquele vídeo que vai aparecer só para você. A chance de conectar é muito mais alta, porque eu tô me vendo ali. A identificação que você cria com o seu cliente é uma ferramenta de ouro. Num podcast assim, ou numa apresentação, numa palestra, numa aula, existe uma palavra que é capaz de gerar uma conexão diferente com as pessoas logo de cara. Uma palavra. E essa palavra é o nome da pessoa. Se eu estiver falando para 1.000, 2.000 pessoas, eu faço muita palestra hoje em dia. Se eu chegar lá no palco, pegar o microfone assim e falar Glauton, na hora você vai olhar para mim. Você vai falar Fernando, você vai falar Mariana, Juliana, todas as Julianas que estão ali. Agora, não consigo fazer isso quando tem muita gente olhando. Mas eu consigo fazer isso quando eu faço um marketing 1-a-1, quando eu faço uma direta, quando eu faço uma mensagem no WhatsApp, quando eu faço um tráfego. Não é só colocar o nome. Isso é só um exemplo de como a atenção muda se você fala de um jeito que parece que ele me conhece. Parece que ele adivinhou o que eu estava precisando. Então tente criar histórias que criam essa conexão. Legal. Cara, tem um negócio aí legal que ele falou sobre pessoas parecidas com você. E acho que conecta muito com o conceito de comunidade, que está cada vez mais em alta agora no nosso ecossistema aqui, pelo menos de tech. Eu queria entender como é a tua percepção para construção de comunidade dentro do setor de food. O cara que tem um restaurante, e pô, tem muitas marcas na cidade onde eu vim, que eu olho e falo, pô, sou parte disso aqui. Já consumo nesse lugar há muitos anos, gosto, a galera que tá aqui é parecida comigo, mas eu sei que isso é uma complexidade, isso não é fácil de ser feito. Como que você Verdade. consegue trabalhar Cara, pra isso? mim, assim, comunidade se resume a interesse em comum. Interesse em comum. Então não é sobre pessoas que têm a mesma demografia, tá?
Não é um grupo de homens, um grupo de mulheres, um grupo de pessoas da mesma idade, um grupo de pessoas que têm a mesma renda, um grupo de pessoas que têm alguma questão física parecida. É sobre interesses em comum. Então nós vamos fazer aqui uma comunidade de quem adora fazer trilha. Uma comunidade de quem ama pagode. Uma comunidade de quem é pirado em sushi. Como que eu junto esse pessoal? Como eu acho onde elas estão? Quem gosta muito disso, busca onde? Fala como? Pensa uma comunidade de gamers. Eles têm os seus jargões. Eles têm o jeito que eles falam entre si. Uma comunidade de skatistas. A mesma coisa acontece com quem ama sorvete. Com quem é alucinado por rodízio de churrasco. Então você precisa entrar nesse grupo, incentivar as interações entre eles e ser autêntico. Não adianta nada também chegar para uma comunidade de rappers e falar: agora eu sou amigão de vocês, pessoal, e você nunca teve com eles, nunca gerou uma conexão, nunca incentivou uma troca entre eles. É algo que leva tempo para você se inserir nesse meio e busque interesses em comum. Como que isso era feito no McDonald's? Cara, eu não acho que o Mac é um melhor exemplo, assim, de uma marca que entra bem em alguns nichos, assim, porque é uma marca muito democrática. Agora, tá aí uma marca que sabe se comunicar muito bem com a massa e que consegue ter um nível de atratividade interessante para vários grupos. Famílias, adolescentes, jovens, quem tá na idade de trabalhar, porque precisa da conveniência. Fica lotado lá na Faria Lima e lá no shopping mais popular que tem, né? Verdade. É muito difícil também, tá? Pouquíssimas marcas conseguem fazer isso. Eu tenho uma sensação de que eu tô em casa quando eu vejo o Mac. Às vezes eu tô indo pra uma cidade diferente, quando eu chego lá no aeroporto, a primeira coisa que aparece um Mac, eu tenho a sensação de que eu tô em casa. É porque dá uma segurança, né? O conhecido. O conhecido. E aí eu tenho uma dúvida também, que é interessante aqui, que eu vi que o Mac, ele faz um trabalho muito bom de influência. Eu não sei se é bom o trabalho, esse é um bom ponto. Eu vejo que ele faz um trabalho e que tem grandes influenciadores. E aí, o conteúdo do McDonald's, eu entro lá no Instagram às vezes, que eu tava tentando pensar em influenciador pra food service. Eu falei, vou ver o que os primeiros lugares estão fazendo, né? E aí tem um influenciador lá, comendo Mac e tal, e aí, não vou lembrar alguns influenciadores, mas é uma galera mais popular também. E você lembra qual que era a lógica quando vocês começaram o marketing de influência? Porque você deve ter pegado o auge do marketing de influência aparecendo. E aí, o que nós vamos fazer nessa parada aqui, entendeu? E se deu resultado, se foi uma coisa que gerou ROI pra vocês, ou era uma coisa que, cara, nós temos que fazer, porque se a gente não fizer, alguém vai fazer e nós estamos lascados? Cara, quando eu trabalhava no Mac, a gente tinha uma visão, assim, bem clara de que o uso de celebridades e influenciadores, de alguma maneira, passa por isso, tinha que ser muito cauteloso para que a gente não ficasse refém, ou para que a gente não deixasse a celebridade ser o grande herói da história. Então, eu acabei desenvolvendo um ponto de vista sobre isso, que eu acho que é o seguinte: se você tá querendo contratar um influenciador, eu vou te perguntar por que você tá querendo contratar um influenciador. Não, eu quero contratar porque minhas vendas estão ruins e eu preciso de uma ajuda. E eu preciso de uma ajuda para falar com esse público. Deixa eu te falar, por que você não consegue falar com esse público? Porque minha marca tá parecendo uma marca meio velha, e aí eu não tô conseguindo me conectar com o público mais jovem, então eu vou terceirizar esse problema com influenciadores mais jovens. Legal. Eu acho que isso é um problema. Eu acho que essa estratégia é muito arriscada. Então, se você tem um problema com a sua marca para falar com o público jovem, primeiro resolva esse problema. Primeiro, atualize o tom de voz da sua marca, reconecte com esse público e depois chame influenciadores para complementar o seu plano e te ajudar com isso. E aí, que influenciadores que eu escolheria? Primeiro critério: se a sua marca fosse uma pessoa, ela seria amiga desse influenciador, dessa influenciadora? Combina. Elas pensam parecido, parece que elas andam juntas, elas têm coisas em comum? Sim, legal. Segundo critério: o público desse influenciador, dessa influenciadora, gosta da sua marca, não gosta da sua marca? Você consegue falar da sua marca para esse público? Vai ser uma coisa que vai fazer sentido? Terceiro critério: é autêntico? É verdadeiro? Esse influenciador, assim, realmente vai falar um negócio, você vai deixar de falar real, você vai deixar de falar o que ele não gosta, ele já falou de McDonald's alguma vez, ou ele vai parecer um baita de um vira-casaca ao começar a falar de McDonald's, vai parecer um vendido, vai parecer uma pessoa que só foi paga pelo Mac.
Então, esses critérios ajudavam a gente a nortear, esses daqui são os que a gente vai escolher. Eu fico pensando, tipo, como se o McDonald's contratasse uma nutricionista que sempre falou mal de fast food e de repente Será? ela tá... Não vai fazer tanto sentido, né? E eu vou te falar, às vezes A não é não nem ser só que a isso, né? nutricionista virasse e falasse, vocês sabem que eu sempre falei mal do McDonald's, mas deixa eu falar pra vocês, descobri que tem um produto no cardápio Salada do McDonald's. que eu toparia. Aí Entendi. tudo bem, mas nenhuma marca acaba deixando essa pessoa falar isso, Sim. né? Até porque às também vezes- ainda. não é o que você quer fazer também, normalmente, né? Porque, por exemplo, eu tava pensando no caso, isso me lembrou muito a Samsung, né? Nada contra a Samsung, mas a Samsung, eu conheço vários amigos influenciadores que eles são patrocinados pela Samsung, mas eles usam o iPhone. Aí às vezes eu vou fazer um stories, aí ele, peraí. Aí ele tira o Samsung do bolso, guarda o iPhone. Já vi isso acontecer algumas vezes, não foi com um influenciador. E, cara, Samsung é um puta celular. Só que eles escolhem influenciadores que não estão usando Samsung, que usam iPhone. E eu conheço influenciadores da Samsung que usam Samsung, que amam Samsung. E esses caras, às vezes, têm contratos menores ou são desprivilegiados contra o cara que não tá nem aí pro Samsung, mas que o cara é muito maior, ou ele tem uma relevância de marca ou algo do tipo. Esse é o tipo de exemplo que eu acho que não é legal, talvez. Eu não sei se dá resultado, aí eu não tenho os números da Samsung pra saber. Mas aí eu te pergunto, qual que era o resultado do marketing de influência? Como é que vocês mediam o resultado do marketing de influência dentro do Mac? Então, o caso de restaurante é um produto de acesso fácil, barato, relativamente, que todo mundo gosta. E de consumo imediato. Então, se você faz uma campanha, seja de influenciador, seja de marketing digital, seja do que quer que seja, você consegue sentir rapidamente se deu retorno ou não. Tá. Agora, Você vê venda do Mac do dia, por você exemplo. vê rapidamente se aumentou o número de clientes, se aumentou, Baixar se o aquele app. cupom que a pessoa indicou foi usado. Porque o influenciador também ganhava um cupom pra usar. Ou ele divulga algum cupom específico que foi Tá. criado para ele divulgar, ou o número de downloads que veio, né, através daquele link que ele divulgou. Então Tá. você consegue medir isso muito bem. Agora, obviamente, você não faz uso de influenciador ou de qualquer tipo de comunicação só para resultado de curto prazo. Então, às vezes, você pode escolher um influenciador que nem é tão grande assim, que você nem espera que vai mover tanto agulha em vendas assim, mas que tem uma comunidade muito engajada, que você gostaria que aquele assunto que você quer falar entrasse, sabe, naquela comunidade. Então, sei lá, falando qualquer coisa aqui, McDonald's por vários anos colocou livros no McLanche Feliz como uma opção de brinquedinho, né? Como uma iniciativa da empresa para incentivar a leitura, um momento entre pais e filhos com um livro, e imagine que talvez ela contratasse influenciadores ali e que o número de vendas efetivas de McLanche Feliz com livros nem fosse o mais expressivo. Mas isso tem uma importância para a marca. E se algumas comunidades falassem disso, reconhecessem esse esforço, seria muito importante também. Aí a métrica disso é mais de longo prazo, é mais de reconhecimento desse atributo, e aí você vai tentando entender se está valendo a pena ou não. Fala, Roy Hunter, seu marketing tá gerando mais prejuízo do que lucro e você não sabe onde tá o problema? A sua empresa fatura acima de 100 mil reais por mês e você quer sair desse ciclo frustrante de gastar dinheiro sem ver resultado, eu tenho um presente pra você. Eu vou te dar um diagnóstico gratuito. Você vai escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link aqui embaixo e vai preencher o nosso formulário. Um especialista da V4 vai entrar em contato para agendar a sua primeira consultoria gratuita. Ele vai analisar toda a sua estratégia de marketing e vendas e você vai receber um diagnóstico completo com os gargalos. Então, literalmente sugando o dinheiro da sua empresa. Não só isso, eu também vou te dar todas as estratégias personalizadas para atrair mais clientes e escalar o seu faturamento. São mais de 12 anos de mercado, mais de 20 mil empresas que a gente já transformou pela metodologia da V4. E a gente pode ajudar a mesma coisa na sua empresa. Então, escaneia o QR Code aqui ou clica no link aqui embaixo e garante o seu diagnóstico gratuito. Até uma questão de como que faz para medir o sucesso de uma campanha de brand, né? Uma campanha focada em marca. Às vezes a gente faz um negócio, acho que até vi um podcast seu, João, você fala sobre, você pega, faz uma campanha que vai gerar retorno, mas você empacota numa boa história e o negócio fica interessante. E como é que a gente consegue entender o que a gente quer comunicar para nossa comunidade ou para nossa marca como todo, para o nosso público-alvo e medir aquele objetivo que a gente tem? Porque o objetivo de marca, ele é o quê? Ele é ficar na mente das pessoas, é fazer as pessoas compartilharem algumas coisas com as redes sociais. O que seria? Se eu quero, por exemplo, medir o sucesso de uma campanha de branding, o que eu tenho que olhar? Boa. Acho que você lembrou bem. Todo investimento que você for fazer, você tem que ter em mente primeiro qual é o objetivo disso. Com esse investimento, o que eu quero fazer é trazer mais clientes, é aumentar o ticket, é aumentar a recorrência, é construir a imagem de marca. Cada um deles se mede de um jeito diferente.
Eu quero aumentar o número de clientes, eu preciso medir isso. Então eu fiz isso naquela região, deixa eu ver o que está acontecendo. Como é que eu vou medir isso? Olho o número de clientes que eu estou tendo nesse período versus o mesmo período do ano anterior, versus outros restaurantes, outras unidades, outras lojas que não tiveram esse investimento, a variação delas, e tento chegar no incremental. Quanto trouxe de clientes a mais do que não fazer? Ah, não, eu não queria aumentar o número de clientes, eu queria aumentar o número de ticket, mesma coisa. Ah, não, eu estou fazendo uma campanha de marca, como você falou. Aí, na técnica, como que você faz para saber se está valendo a pena ou não? Você entrevista uma quantidade de pessoas que não viu a sua campanha e pergunta quantas delas preferem a sua marca, e você entrevista uma quantidade de pessoas que viu a sua campanha e pergunta quantas delas preferem a sua marca. Idealmente, você teria a preferência dessas pessoas antes e depois de ver a sua campanha, mas é uma pesquisa mais difícil de fazer, tá? Agora, se você não consegue fazer tão elaborado assim, vamos pelo menos medir a preferência de marca entre os dois grupos, entre alguém que viu e alguém que não viu. Essa diferença, em geral, costuma ser atribuída a essa campanha, se essa for a única diferença desses dois grupos, tá? Tem que ser dois grupos bem parecidos, que não tem outras variáveis aí. Ah, legal, um grupo, 10% deles preferem McDonald's, no outro grupo, 20% deles preferem McDonald's. É o dobro da preferência. 10%, 10 pontos percentuais a mais, é o dobro da preferência. É muito. Ah, minha venda vai ser maior por causa disso? Talvez esse fim de semana não. Talvez esse mês não. Mas no longo prazo, se você for fazendo isso, sua marca vai se tornar a mais preferida, com certeza esse resultado virá. Marketing existe para gerar vendas. Pode ser mais vendas hoje ou mais vendas no ano que vem. Mas é mais vendas. Como é que o cara consegue fazer essa distinção do meu investimento de curto, médio e longo prazo? Porque às vezes isso aqui serve para o restaurante, claro, mas acho que para qualquer negócio. Poxa, eu tenho aqui a minha meta do mês para bater, eu tenho a minha meta do ano e eu tenho meu planejamento de 5 anos que eu preciso alcançar um resultado lá na frente. Acho que os 5 anos está muito distante. Mas o que eu alcanço esse mês e o que eu alcanço no final do ano, eu acho que existe um tipo de impacto que eu posso fazer. Como que eu direciono o meu esforço dentro ali de um restaurante e talvez direcionando a pergunta mais para o restaurante, que talvez seja o nosso público-alvo agora, como que eu faço isso com pouco recurso? Sabendo que o cara que é dono de restaurante não tem muito dinheiro, não tem muito braço. Qual seria Vamos lá. a dica? No curto prazo, o que traduz se o seu negócio está indo bem ou não? Faturamento? Número de tickets, que remete ao número de clientes? Lucro? Algum tipo de participação de mercado que você conseguir medir. Não tenho todas as pesquisas maravilhosas que talvez as grandes empresas têm. Tudo bem, mas você consegue colocar alguém na praça de alimentação do shopping contando por 1 hora, da 12:30 a 1:30, quantas pessoas saem com uma bandeja na mão de um restaurante vizinho e do seu. E você consegue ter um comparativo aí, tá? Então, esses números te dão um cheiro do que está acontecendo e eles são os seus indicadores aqui, tá? Então, faturamento, número de tickets, lucro e alguma comparação de como você tá versus o seu mercado, tá? Longo prazo, aí eu tô falando de marca conhecida, marca preferida, marca reconhecida como algum atributo. Puxa, quantos % das pessoas acham que a sua comida é gostosa? Quantos % das pessoas acham que a sua comida é saudável? Quantos % das pessoas acham que o seu serviço é rápido? Tudo isso vai formando uma imagem de marca. Essa não é uma pesquisa que dá para você entrevistar 10 pessoas e chegar à conclusão, mas você consegue ir tendo um cheiro, tá? Se você não tem recurso. Eu não tenho dinheiro nenhum. Invisto em pesquisa, o que eu faço? Fecha o negócio, vai trabalhar para alguém. Não, tô brincando. Olha, tenho R$0 de marketing. O que eu faria? Primeira coisa, deixa o seu cliente muito satisfeito. É isso. Esse é o melhor marketing que você pode fazer. As pessoas que vêm no seu restaurante, que compram no seu delivery, a pessoa que vem na sua loja, tem que sair falando assim: valeu cada centavo. Vou recomendar, adorei. Esse é o melhor marketing. Tô com um pouquinho de dinheiro agora, João. O que eu faço? Óbvio que se você tem pouquinho dinheiro só, não vai fazer campanha institucional, não vai ficar falando de coisas filosóficas. Isso traz resultado a longo prazo? Traz, eu acredito, e vale a pena. Mas se eu tivesse só um dinheiro para começar, primeiro você começa gerando mais venda agora. Como que eu gero mais venda agora? Entende quem é o público que está vindo no seu restaurante. Ah, eu percebi que eu abri aqui uma açaíteria e eu achei que viria aqui um monte de galera do mundo fitness.
Mas olhando bem para os meus clientes aqui, eu tô percebendo que, na verdade, 60% do pessoal que vem é família. Opa, seu cliente está te falando que o que você entrega agrada muito famílias. Então faça algum tipo de investimento para trazer mais famílias. Vou fazer que tipo de investimento, João? Vou falar o que para esse pessoal, para trazer essas pessoas? Outra dica bem prática. Vai lá conversar com essas famílias que estão nos seus restaurantes e pergunta para elas. Por que vocês estão vindo aqui? O que vocês gostaram aqui no meu açaí? O que é diferente aqui do que dos outros? E aí você vai descobrir uma coisa que você faz muito bem, que elas gostam muito. Então, se eu tivesse só um dinheiro, o que eu faria? Eu comunicaria de alguma forma com pessoas parecidas com essas que estão mais satisfeitas aqui no meu restaurante, falando sobre essa uma coisa que elas mais estão te elogiando. Pode ser uma campanha de tráfego, pode ser uma campanha que você comunica de outra forma, mas fala sobre isso para esse público e vai medindo esse resultado, porque à medida que for crescendo, você vai tendo mais investimento. Cara, tem um negócio que é... Só te cortando, Fernando, por favor. Que eu queria puxar um pouco, eu sei que a minha audiência é muito disso. Lá na Cardápio Web, a gente tem hoje mais de 10 mil restaurantes e boa parte deles é só delivery. O cara quer trabalhar só delivery. E é um negócio que às vezes a gente, nessas conversas, a gente acaba esquecendo um pouco de como o delivery ele tem suas peculiaridades. Eu queria, antes de acabar o podcast, perguntar mais sobre isso. Como é que a gente faz para trabalhar bem experiência do cliente dentro de um delivery e conseguir metrificar se esse cara tá satisfeito, como que eu faço isso? E ainda existe talvez um outro questionamento interessante para se fazer, porque é muito comum em relação ao tamanho das empresas que são delivery / restaurante. É muito comum você encontrar grandes restaurantes e grandes marcas que atuam como restaurante, mas você não encontra hoje muitas marcas que são grandes atuando só com delivery, ou franquias, ou qualquer coisa que seja. É difícil você encontrar um delivery que seja muito grande. Eu queria entender o que é que tu acha, por que você acha que isso acontece? E também entender como que a gente trabalha a experiência do cliente dentro do delivery. Bom, primeiro, começando pelo fim da sua pergunta, por que eu não acho que tem uma rede grande só de delivery, tá? Eu acho que é muito difícil você construir uma experiência de marca só com uma experiência do delivery. Já vi marcas que começaram só com delivery e depois fizeram questão de abrir um restaurante, porque o restaurante é o lugar onde a pessoa sente muito mais coisa. É uma propaganda que você entra pra comer. É ir no parque da Disney, né? É diferente de ver o filme em casa. É muito diferente. Agora... Ó, o João Branco tá falando que delivery não funciona pra ser grande. Não pelo contrário, por isso que eu ia falar agora. Agora, não vamos esquecer que a maioria das pizzarias tem 70% das vendas no delivery, gente. Quem disse que não dá pra fazer algo ficar grande no delivery? Não fui eu, não. Olha aí as vendas da Domino's no mundo. Olha as vendas da Pizza Hut no mundo. Gente, a Domino's é uma empresa de delivery. Já foi o maior restaurante do mundo, não foi? Teve uma época que eles tiveram 47 mil restaurantes, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas pode ser. Eu lembro, eu vi isso na época do Pizza em até 30 minutos, o McDonald's tinha 38 mil restaurantes na época, pelo que eu me lembro, e a Domino's chegou até 47, depois reduziu. E eu acho que o Mac é o primeiro hoje de novo, talvez. Então, ouvi que agora tem uma rede chinesa crescendo muito. O Subway também já foi. Mas o número de unidades que um restaurante tem... É porque só é uma das métricas, né? É porque é engraçado, é porque o valor de mercado ninguém nunca bateu o Mac, até onde eu sei, né? Acho que sim. Bateram? Não, acho que ninguém bateu. Tem até um caso muito interessante, a gente já fala sobre esse negócio do delivery, que... Você sabe por que o Jorge Paulo Lemann comprou o Burger King? Por quê? Você sabe essa história? Não sei. O Alex Bering foi num podcast, o podcast tem 1000 views, cara. O Alex Bering é um dos caras mais foda de mercado de capitais do mundo. Ele foi num podcast e ele contou esse caso, que ele falou que ele tava pesquisando lá, ele queria comprar uma empresa americana, e ele tava com dinheiro do Jorge Paulo. E aí ele tava pesquisando um monte de empresa americana, aí ele viu o Burger King e ele falou assim, e o Burger King vale 4 bilhões. Aí ele olhou, o McDonald's valia 50. Uhum. Aí ele chegou pra esposa dele e falou assim, amor, o McDonald's vale 50 bilhões. Quanto você acha que vale o Burger King? A esposa dele, sei lá, metade? 25 bilhões? Ele, peraí, a marca é metade. Só que o valor de mercado é 1/10, é 1/10. Ou seja, tem uma diferença entre a marca que já foi construída e a operação. Aí eles compraram o Burger King, eles valorizaram em mais de 10 vezes o Burger King, só de arrumar a operação e tal, focar nos franqueados e tal. Só que adivinha o que aconteceu nesse meio tempo? O McDonald's também valorizou pra caramba. Hoje o McDonald's vale 200 e o Burger King vale 40. Pois é. Essa não é uma disputa fácil. Não é. Essa briga é difícil.
Só pra comentar. E Mas- hoje a Domino's vale menos de 20, né? Então, Mas a Domino's mundialmente tem uma inteligência de uso de dados e de experiência de delivery que é muito forte. É um benchmark nesse mercado. Então é possível sim você ser muito forte no delivery, desde que você monte a sua operação para isso. Tem um monte de gente que olha o delivery como um mal necessário. Fala assim, puxa, o delivery, cara, eu preferia não ter. Porque a batata chega murcha, porque o motoqueiro dá trabalho, porque o sistema, porque a taxa, porque o intermediário. Cara, é uma venda adicional e se você tratar isso com carinho, pode ser um ponto de contato muito legal para sua marca. Eu entendo que a Domino's faz uma pizza que já tem uma temperatura planejada para chegar na sua casa na temperatura quente ideal. ainda, né? Ela sai quente demais da pizzaria, Legal. tá? Quente demais, para que depois de 20 minutos ela chegue na sua casa e ele esteja quente o suficiente. É alguém que entende que o delivery é parte do modelo de negócio e não um problema. Então, cara, o delivery trouxe uma renda adicional para muitos restaurantes. Para o cliente é uma ocasião de consumo nova, interessante, e eu acho que tem um espaço para crescer ainda gigante. E aí eu tenho eu queria tentar fazer um framework como o João Branco pensa. Imagina que a gente vai abrir um reality show, que nós vamos chamar o sócio aqui, e aí eu vou pegar o João Branco e a gente vai tentar recuperar um restaurante. Sabe, já viu o sócio do Marcos Já. Lemones? É tipo aquilo ali. Você chegou num restaurante agora, que tá ali capenga, tá mais ou menos e tal. Quais são as coisas que o João Branco ia olhar primeiro? O que você ia fazer de diagnóstico? E quais seriam as primeiras coisas que você ia implementar para fazer aquele negócio virar ali? O que é a metodologia João Branco aqui na sua cabeça? Boa. Eu acho que esses indicadores que eu falei aqui seriam os primeiros que eu olharia, tá? Então, primeira coisa, como é que tá a tendência de número de clientes? Tá. A gente tem muitos restaurantes por aí que não pegam o CPF dos clientes, não identificam eles, mas pelos números de tickets você consegue saber. Mas você acha Se que deveria pegar o CPF? Quanto mais dados você tiver, melhor. Ok. Óbvio. Mas nem todos conseguem. Sim. Não dá tempo, não faz, não tem a prática, sei lá. Mas você consegue ver o número de pedidos que você teve. Então, qual é a tendência? Esse ano versus o ano passado, esse mês versus o mês passado, versus os últimos 3 meses. Períodos comparáveis, tá? Não adianta você pegar inverno contra verão, não adianta pegar fim de semana contra dia de semana, tá? Períodos comparáveis. Tenho cada vez mais clientes ou cada vez menos clientes? Primeira coisa. Segunda coisa, estou faturando cada vez mais ou cada vez menos? O ticket médio de cada cliente está crescendo cada vez mais ou está diminuindo? O lucro, margem desse restaurante, margem bruta e margem operacional. Margem bruta você pega o seu faturamento e tira só o custo da comida que você serve, né? O custo de servir. Como que tá essa margem bruta? Tá caindo ou tá subindo? O seu lucro operacional mesmo, a última linha, tá subindo ou tá caindo? E a satisfação do seu cliente. Tá subindo ou tá caindo? Para mim, esses são os indicadores primeiro que eu olharia. Se isso fosse um exame médico, tá? O primeiro exame de sangue que eu pediria seria esse. Ok. Agora, qual é o próximo passo? Tá, então é assim que estão as tendências. Nós estamos, por exemplo, crescendo o faturamento, mas nós estamos caindo o número de clientes. Então a gente está vendendo cada vez mais caro para cada vez menos gente. Um problema muito comum que acontece, especialmente esse ano. A gente está numa época de inflações mais altas, a gente está numa época de um consumo que o pessoal ainda está meio desconfiado. Vejo um monte de restaurante passando por isso, tá? Estamos faturando mais, mas nós estamos com menos cliente. Falo, opa, isso é uma luz amarela para mim. Se isso acontece por 2, 3 anos seguidos, isso é um problemaço. Você vai... Não tem mais espaço para subir e agora você não tem mais cliente, né? O que vai acontecer? Tá? Um restaurante não vende Ferrari. Uhum. Um restaurante tem que ter uma operação que esteja cada vez mais gente vindo. Próximo passo desse exame de sangue que eu pedi é entender o porquê. Por que isso está acontecendo? O que aconteceu? E aí nós vamos ir do macro para o micro. Tá acontecendo essas tendências. Por quê? Em que região do Brasil? Em que hora do dia? Em que área de vendas do restaurante? Em que tipo de restaurante? Vamos abrir norte, sul, leste, oeste. Vamos abrir por estado. Vamos abrir almoço, jantar, à tarde, café da manhã e madrugada. Vamos abrir delivery, balcão, para viagem e drive-thru. Vamos abrir
restaurante de shopping, restaurante de rua, restaurante 24 horas, restaurante que opera só durante um período. E vamos dividir os formatos, quiosque e restaurante maior, menor. Vamos quebrar para chegar aonde está a causa. E se for o caso de a gente falar, olha, nós estamos faturando mais, nós estamos com menos cliente. Por quê? Porque no almoço está vindo cada vez menos clientes. Opa! E a satisfação do cliente? Não tem um grande problema, mas ela também está assim, caindo gradualmente. Uma pessoa que olha muito esse tipo de exame de sangue, sabe? Olharia e falar, os preços estão aumentando, os consumidores estão ficando mais relutantes em investir em comida fora de casa, estão concentrando o seu consumo fora de casa só no jantar e no fim de semana, que é uma coisa mais especial, mas o dia a dia, que é o almoço do intervalo de trabalho, elas estão ficando aqui mais econômicas, mais pão duras, e estão levando marmita, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo outro. O que eu vou fazer então, por exemplo, nesse caso? Vamos lançar um menu de almoço? Vamos fazer um cardápio especial, um menu executivo? Vamos fazer uma campanha que fala sobre isso? Vamos resolver esse problema de alguma forma? Só que eu tô já chegando aqui num remédio tendo olhado a doença. Então você tem que olhar o exame de sangue aí, olhar esses indicadores e descobrir qual é o problema. Não adianta você olhar para um restaurante que fala assim, eu tô com esse problema, tenho cada vez menos clientes. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um programa de fidelidade. Fazer uma cartelinha de frequência aqui que você carimba, e cada 10 que você carimba, você ganha uma sobremesa. Será que essa é a melhor solução para esse problema? Depende. Vamos analisar junto aqui. Se o seu problema for de atração de cliente para o almoço por causa do preço, não tem nada a ver você fazer programa de fidelidade. Isso não vai resolver o seu problema. Então, olha para os seus indicadores, analisa eles e descobre qual é o problema para você conseguir dar o remédio certo. E fazendo um parêntese aqui, você que é dono de agência, eu tenho uma mensagem especial pra você. Tem um movimento que já transformou mais de 800 agências em verdadeiras especialistas em food marketing. É por isso que eu vim anunciar a nova parceria do Roy Hunters, que é a Cardápio Web. A Cardápio Web é um ecossistema completo que está dando mais ROI para os restaurantes. É um CRM que integra automação de WhatsApp, cardápio digital e gestão completa. E eles criaram um programa de parcerias que é praticamente um acelerador de agências. Você recebe mentoria exclusiva, comissão, networking em eventos do setor e um acompanhamento personalizado para dominar o mercado de food service. Se você tem uma agência e quer faturar mais com food service ou você quer melhorar o seu serviço no geral, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo, exclusivo para ouvintes do Roy Hunters entrarem no programa de parcerias. Aproveita que não vai durar muito tempo. Eu queria só para aterrizar essa parada que a gente estava falando antes da Domino's, do delivery e tal. Fui pegar o dado aqui para ter certeza e eu tava certo. O McDonald's vale mais. Não sei nem se você sabia dessa, vou te contar uma parada. O McDonald's vale mais que o Chipotle, a Domino's, o BK, Popeyes, Tim Hortons, KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Wendy's, Shake Shack, Subway, somados. Caramba! É isso aí. Você sabia dessa já? Sabia, é muito grande. Somados cara. é loucura, né? Que loucura é É muito essa, grande. cara? A única que rivaliza mais ou menos é a Starbucks, que tá ali em cento e tantos bilhões também, que não é nenhum competidor, na verdade, que o cara toma Starbucks e come McDonald's, né? Mas Podem todo o ser resto são complementares. competidores diretos, inclusive muito maior que o Chipotle, que é o terceiro lugar aqui, né? Que eu vi, que eu achei... Chipotle já foi do McDonald's, sabia? Caraca, essa eu não sabia. Teve uma época que o McDonald's decidiu diversificar investimentos. Chipotle já foi do Mac e aí ele Bom entendeu que investimento. não era a sua vocação ser uma multimarcas, que tem várias que são por aí. Uhum. Empresas multimarcas. E o McDonald's é uma que o decidiu Madeira não começou ser. assim também. Depois eu tava conversando com um dos fundadores do Madeira, ele tava falando que ele era dono de uma loja de madeira e aí abriu uma hamburgueria e tal. Bom, não vem ao caso. A questão toda é, por que o McDonald's vale tanto mais que os outros, sendo que ele não fatura mais do que todos os outros somados, mas ele vale muito mais. Por que o McDonald's ficou tão valioso? Cara, eu acho que existe um poder muito forte na marca, uma relação das pessoas, é um vínculo emocional que vai além de qual é o preço que tá no cardápio, sabe? É uma memória, é um crédito que você tem com aquela crédito marca emocional, assim, histórico, talvez?
da relação que você tem. Então, mas será que alguém nunca vai ser batido? Porque tem 100 anos de construção. É muito difícil. Não consigo imaginar alguém. Se eu te der 200 bilhões, por exemplo, que é o valor do McDonald's, o cara não faz o McDonald's. Não de um dia pro outro, mas eu acho que faz em Décadas. 10, 20, 30, 40 anos. O McDonald's existe desde 1900. Existe há 65 anos mais ou menos. Desde, Acho que tinha 100 desde anos já. 1955, tá? Tá. Essa é a 1954, por ali, a data que virou uma franquia e que Uhum. expandiu e tal. Então você não faz de um dia pro outro com o mesmo dinheiro, verdade. Mas vamos lembrar que as gerações passam. Os meus filhos, por exemplo, eles têm uma relação com as coisas que eu tinha quando era criança que é diferente. Eles gostam de McDonald's também, tá? Mas não é uma coisa automática. É uma Sim. coisa que a marca tem que conquistar. Tem crianças hoje em dia que não gostam tanto de McDonald's quanto eu gostava quando era criança. Sim. Tem crianças que hoje olham pra Adidas de uma maneira diferente quando eu olhava é. pra Adidas quando eu era criança. Isso sim, esse eu percebo. Então, não é uma coisa que, agora eu já conquistei, tá garantido. O É McDonald's não verdade. é garantido. E não é uma coisa que ninguém mais Não consegue ganhou construir. o jogo, né? Você tem que estar ganhando todo dia. Que aí vem o ponto que eu vi do Mr. Beast, que ele abriu uma hamburgueria, né? Você vê, Aham. é o cara que mais vendeu hambúrgueres num dia, curiosamente bateu o recorde do Guinness. Você acha que... Duas perguntas. Quem que você acha que tá fazendo um bom trabalho? Eu vou te colocar na berlinda aqui. Quem que você acha que é uma marca, pode ser global ou brasileira, que você fala assim, cara, esse cara, eu aponto o dedo e falo assim, estão fazendo um bom trabalho. Eles estão fazendo uma parada que um dia, se eles jogarem as cartas certas, eles podem ser uma marca top global, tipo o McDonald's. E a segunda pergunta é, se você acha que essas marcas de hamburgueria de influenciador, que eu tô vendo pra caramba, um monte de influenciador, acho que é porque a hamburgueria é uma coisa que todo mundo consome, o cara tem uma audiência muito grande, e ele acha que a hamburgueria é uma coisa óbvia. E o Mr. Beast tomou a decisão de hamburgueria e chocolate, que é coisa que, sei lá, 80% das pessoas consomem. Você acha que essas hamburguerias de influenciadores é uma parada que, no longo prazo, faz sentido? Ou você acha que é fogo de palha? Mas primeiro eu queria que você apontasse aí quem que você acha que tá fazendo um bom trabalho. Cara, eu acho que na época que eu trabalhava no Mac, 2 cases me chamavam muita atenção, tá? De marcas que no Brasil ou não estão ou não são tão fortes, mas me chamavam muita atenção. Primeiro, eu já falei da Domino's por causa do uso da tecnologia. Tá. Então, eles têm uma capacidade de reconhecer o seu padrão de consumo e agir em cima disso, que eu acho que no Brasil talvez só o iFood se aproxime disso. Tá. Então, nenhuma rede de restaurantes conseguiu fazer ainda no Brasil o que a Domino's consegue fazer nos Estados Unidos, de usar os dados dos clientes para conversar com eles e entregar para eles algo que eles veem benefício nisso desse jeito. E eu acho que isso prepara esse negócio para o futuro de uma maneira diferente. Um outro caso bem diferente é de uma marca de frango chamado Tica Filé, Ah, sim, verdade. que é uma rede de frango frito, que tem todo um histórico de uma família de fé, que abriu um negócio que, curiosamente, não abre aos domingos. Domingo é o segundo ou terceiro dia de maior venda de um restaurante fast food. E eles escolheram fechar aos domingos para que seja um dia que os seus funcionários possam praticar a sua fé, estar com a sua família, e não abre. Tá na missão do site deles, que uma das missões do Chick-fil-A é aumentar o reino de Deus. Impressionantemente, bizarro. assim, para um negócio assim, Sim. eles têm um engajamento com os seus funcionários e com o seu público que é muito diferente. As pessoas vão para lá se sentindo parte de um movimento, de uma comunidade, se sentindo parte de uma causa, de algo que eu acho admirável. Admirável. Alguém que, ainda que soubesse que eu lucraria mais abrindo aos domingos, prefere não abrir aos domingos, e a venda por restaurante do Tica Filé nos Estados Unidos chega a ser maior do que a venda por restaurante do McDonald's, mesmo com um dia a menos. Mesmo com um dia importante a menos. Como se uma sorveteria se recusasse a abrir nos verões. Sabe assim? Só, cara, parece tão contraintuitivo. Caraca, E eles faturam 22 bilhões de dólares, eu Que não sabia. isso, cara? E não é uma rede que tem aqui no Brasil ainda, mas era um caso que eu estudava assim muito de perto para entender como que uma marca consegue fazer isso. Eu já comi lá várias vezes, olho para eles com Eu comi admiração. agora, tem muitas semanas. Assim. E assim, eu confesso que eu chego lá e eu falo, nossa, eu achei que eu ia encontrar um negócio totalmente diferente. Não, cara, É um um restaurante restaurante normal, normal. a comida é ok, mas não é tipo, nossa, a melhor comida que eu comi na minha vida. Mas
esse atributo emocional de você que legal. assistir casa, parecer que você é parte de uma família, a forma como eles tratam os funcionários se reflete num atendimento melhor e as pessoas Isso é tão percebem porrada isso. que eles são capital fechado. Joguei aqui agora pra ver um pouco da empresa, né? Os dados da empresa. Eles são capital fechado até hoje e eles não têm perspectiva de capital aberto porque eles querem controlar a empresa até agora. E deve ser uma parada, tipo assim, cara, se eu abrir capital, eu vou ter que abrir domingo, né? Porque afinal de contas, vou ter um monte de gente mandando A na empresa pressão do também, mercado. Né? E você vê que as empresas familiares por aí conseguem, né? O M&M's, chocolate M&M's, é de uma empresa, a Mars é uma empresa familiar. Uhum. A Ferreiro, trabalhei lá também, Ferreiro Rocher, Tic Tac, Nutella, Kinder Ovo, é de uma empresa familiar. Enquanto a gente vê um monte de chocolates cedendo a um momento em que o cacau explodiu o custo, e a gente vê um monte de produtos talvez tendo que piorar as suas formulações, essas empresas familiares são aquelas que olham e falam, daqui a 20 anos, eu vou me orgulhar de ter feito isso ou não? Eu faria isso com o meu filho, que é esse produto ou não? E são empresas que tomam decisões de uma maneira diferente. Também aprendi a admirá-las. Nossa, eu acho que, cara, excelente. É um encerramento bem legal aqui. Peraí, Fernando, tenho mais uma pergunta pra fazer aqui antes de finalizar. Não vai fazer Manda isso, lá! né? Cara, é o seguinte, o que eu queria puxar um pouquinho aqui, só uma última pergunta, até combinando um pouco com a minha empresa, que é a Cardápio Web, a gente é cardápio digital, então eu queria fazer uma pergunta relacionada a cardápio digital também. Vai. Eu sei que o Mac é muito bom de estruturação de cardápio. Tem um cardápio que tem muitos combos diferentes, sabe como mesclar isso, sabe como utilizar as leis do Brasil também para pagar menos imposto. Então é uma estruturação de cardápio que eu diria muito bem feita. Eu queria entender como que a gente consegue trabalhar uma estruturação de cardápio bem feita para um restaurante pequeno que tá ali Boa, gostei. fazendo a sua parte. Cara, estruturação de cardápio é uma arte. Você definir que produtos que você vai vender é uma arte. Vou deixar algumas dicas aqui. Primeira coisa, seu restaurante existe para algo. Se ele fechasse as portas, que falta faria? Qual é a saudade que ele deixaria para o seu público? Seu restaurante promete ser o restaurante que tem a maior variedade de sabor do Brasil? Ele promete ser o mais rápido? Ele promete ser aquele que usa o tempero da vovó? Ele promete ser o que tem sabores mais exóticos? O que sempre te surpreende? Qual é a uma coisa que você promete pro seu público que ninguém mais consegue fazer igual você? O seu cardápio precisa entregar isso. Resista à tentação. Agora tá todo mundo colocando pistache, vou colocar também, será que eu preciso? A pergunta é, isso combina com isso que você promete? Ou você tá querendo colocar só porque tá todo mundo colocando? Se eu for hoje na loja da Dengo Chocolates, não tem pistache. E eu acho impressionante isso. Porque todo mundo tem pistache. Mas por que na Dengo não tem? Porque a Dengo tem todo um compromisso de ser brasileira e de ter um borogodó, como eles falam, que eu acho admirável também. Eu falo, cara, talvez eles estivessem vendendo mais, mas eles têm uma promessa tão firme que eles não têm pistache. A mesma coisa tem que acontecer com o restaurante. De falar, olha, é pra isso que a gente existe. No McDonald's não vai ter sushi. Não vai ter pizza. E podia ter. Tem McDonald's que tem pizza no mundo. Tem McDonald's que tem espaguete, tem McDonald's que tem sopa, que tem yakisoba, que tem vinho, que tem cerveja, mas no Brasil não tem. Porque aqui no Brasil a promessa do McDonald's eu sou um lugar que tem gostinho de Mac e que é muito fácil. Mas se eu colocar muita coisa no cardápio, não vai ser fácil. Então eu não tô cumprindo a minha promessa. Então olhe pro seu cardápio assim primeiro. Outra dica bem prática. Tenha ícones no cardápio. A gente tem vontade de comer a costelinha do Outback. Eu não tenho vontade de comer Outback. Tenho vontade de comer a costelinha do Outback. A gente tem vontade de comer o Big Mac. Clássico. Coloque ícones. Coloque um herói nos seus pratos principais. Coloque um herói nas suas sobremesas. O Outback, para mim, é um excelente exemplo disso. Porque ele tem aquele pãozinho da entrada que é deles. Ele tem aquela cebola que o pessoal compartilha que é deles nas entradas. Ele tem a costelinha. Ele tem o parabéns. Ele tem a caneca do chopp. São ícones. Você tem vontade daquilo lá. Então entenda para que o seu negócio existe e coloque no cardápio coisas que remetam a isso. Não complique demais. E para deixar uma terceira e última dica, se você tiver dúvida, mas será que eu mudo? Será que eu não mudo? Será que eu faço? Será que eu não faço? Sabe o que você faz? Vai lá e cria menus temporários. Então, será que eu devia ter saladas no meu cardápio? Cria um festival de saladas no verão que vai ficar durante uns 2 meses, 5 opções e aprende com isso. Se você tiver uma salada que
explodir de vender e que a venda não sobe e depois desaba, ela sobe e fica, esse produto é um sério candidato a continuar no seu cardápio. Agora, as outras que estão vendendo pouco, ou que fizeram assim e depois caíram, porque o cliente não gostou tanto assim, não ficou. E você aprendeu com isso. Então, cria cardápios sazonais, temporários, e com eles você vai aprimorando o seu cardápio principal. Ô, João Branco, tu deu até uma dica de funcionalidade pra eu liberar aqui dentro do cardápio web. Talvez uma feature de teste de produto. Boa! Bota esse produto aqui, ele vai ficar durante um tempo, depois um relatório pra ver se teve resultado ou não, se caiu as vendas ou não depois de um tempo. Quase vou te Bem pedir legal. royalties aqui agora, hein? É uma boa. Eu tenho, só pra finalizar, então, eu tenho uma última dúvida que é... Pode colocar na berlinda? Vai! Então tá bom. O Outback é um bom exemplo dessas paradas icônicas e tal, mas ele tá quebrando. Ele tá valendo agora $600 milhões, caiu 70% ano contra ano. A dívida do Outback é maior do que o valor da empresa. João Branco foi contratado para salvar o Outback agora. O que você acha que você poderia fazer ali? O que você acha que, sem compromisso com a realidade, mas assim, o que você acha que poderia ser feito ali para poder recuperar uma marca forte como essa, que é uma marca que muitas pessoas amam, mas que a empresa em si não tá indo bem? O que você acha que acontece? Como que você faria ali para recuperar essa empresa? Primeira coisa que eu queria dizer é que assim, é muito fácil você ter um resultado ruim com um restaurante. Porque, em geral, restaurantes têm margens baixas. Então, as empresas que têm capital aberto, várias delas publicam seus resultados. Estou falando do IMC, estou falando do grupo do Bob's, estou falando do Mac, do Burger King. Você consegue ver lá que eles têm uma margem de lucro que fica ali entre 10% e 16% no máximo. Então, um aperto, uma gripe que esse negócio pega, você já entra no vermelho. É muito fácil isso acontecer, tá? Inclusive, algumas dessas marcas que eu falei aqui já estão no vermelho há algum tempo também. Burger King, vou te falar que raramente tem lucro no Brasil, mesmo um negócio desse tamanho também. Então você fala, cara, não é fácil ter lucro no restaurante. Agora, o Outback já teve fase em que ele foi melhor e agora ele vive uma fase difícil. Lado positivo disso, é muito mais fácil você fazer um negócio ir bem que já tem uma relação positiva com o público. Outro lado positivo, eu não tenho certeza de qual é o diagnóstico, mas eu tenho uma opinião, tá? A impressão que eu tenho é que o Outback se construiu muito como uma experiência que vale a pena. Então, os pratos compartilháveis, algo que tem um ticket mais alto, casual dining, essa ocasião de consumo que a gente chama, com uma proposta de valor que as pessoas falaram assim, essa conta fecha para mim. Coco Bambu foi um outro exemplo de alguém que cresceu muito assim. Essa é uma fatia do mercado que cresceu muito por um tempo com propostas assim. Grupos que vão lá e que naquela conta compartilhada eles falam, o que eu recebi aqui valeu muito a pena pelo tipo de serviço que eu recebi. Só que quando a gente entra em momentos em que a gente tem os custos dos insumos aumentando muito e fica muito difícil a gente conseguir manter aquele nível de serviço, porque as pessoas, isso demanda muita gente para servir, isso demanda uma estrutura que não é de fast food, você tem que fazer uma experiência que a pessoa avalie bem. Você tem pratos que tem muita carne, muito ingrediente caro e o custo dessas coisas disparou. Então, essa conta ela passa a não fechar mais. E aí, quando essa conta ela passa a não fechar mais, a reação daquela rede de restaurantes normalmente é: eu vou cortar gente, eu vou piorar o nível de serviço, eu tenho que ajustar, porque senão. E aí, uma coisa vai ferrando a outra. Então, é nesse ciclo. Você acha que é uma conjuntura de coisas até socioeconômicas, cara, que... Quando o custo dos insumos cresce muito, você acaba compensando em ter um serviço que não é tão bom, e se isso afeta a percepção de valor do seu cliente, você entra num ciclo negativo que a coisa começa a degringolar assim. Então, como é que você resolve isso? Você tem que fazer essa conta fechar de novo. Você tem que colocar um cardápio que você consiga segurar com os custos que você tem, e um nível de serviço que supra o que você está prometendo. Talvez você não vai mais prometer ser o lugar maravilhoso de uma experiência inesquecível. Talvez seus restaurantes estão ficando velhos, você não está nem conseguindo reformar porque você entrou nessa situação. Então você tem que rebalancear essa equação de valor aí. Eu vou virar então um lugar para happy hour, eu vou virar um lugar para almoço prático de trabalho, eu vou virar um lugar eu vou criar coisas para grupos ainda maiores, né? Não acho que é o caso do Outback, mas tem gente que nessa situação pensaria em virar um rodízio,
Como é que eu muto Eles até fizeram rodízio, né? a equação de valor? Fizeram por 1 hora durante o jogo na Copa do Mundo. Não, agora eles têm um happy hour que você paga R$99, come à vontade durante 3 horas, todas as entradas. É sempre? É sempre. Eu tinha entendido que era só em algumas ocasiões. Eu sei porque na época da exame a gente comemorava lá. Então. Levava 30 pessoas, porque era R$99 por pessoa, aí levava 30 pessoas. Então, tá vendo? Estão tentando, entendeu? Eles olharam, lembra que eu falei, olha os dados e aí você vai quebrando. Eles devem ter olhado e falado assim, ó, das 6 às 8 da noite Com cerveja liberada, é inclusive. o horário que a gente tá mais sofrendo. Então vamos fazer uma coisa, lembra que eu falei? verdade. Vamos fazer Faz um menu de sentido. almoço naquele caso? Nesse caso, vamos fazer um Happy hour ali. happy hour aqui, pra resolver esse Era problema. literalmente isso aí, de 6 às 8, que a gente saía mais cedo exatamente pra ir lá comemorar. Porque olha só que curioso, o caso deles é bem diferente do caso que eu falei aqui. Eles são um lugar onde você vai mais à noite de fim de semana. Aham. Então, pra eles, o 6 às 8 é, assim, um horário muito, muito importante pra venda. E se isso daí cai muito, porque começa a não fechar mais essa equação de valor, você precisa refazer a equação de valor. Não, agora tem isso aqui de novo, tem isso aqui de diferente. Agora, não é uma promoção temporária que resolve isso. Não é um produto no cardápio que resolve isso. Não é um cupom de desconto que resolve isso. É você reconquistar a confiança dessas pessoas e mostrar que continua valendo a pena como era antes, tá? Mas é mais fácil fazer isso com uma marca que já tem um crédito no coração das pessoas. Animal. Olha a complexidade que é restaurante, né, cara? Super, cara. É super. difícil. Você tem que ter tecnologia pra saber o horário que o cara tá, perceber que parou de ir, começar a voltar. Nossa senhora. É desafiador. Complexo. E João, quem quiser aprender mais com você, como é que pode te encontrar nas redes sociais? Fala do seu livro, o que você tá fazendo da vida aí? Muito bom, pode me seguir lá, ó, @Fala João Branco. Eu tô sempre postando conteúdos por aí, também tem um podcast. Você pode passar um dia comigo lá, o Desmarketing Day, o meu livro, Desmarketize. Gente, acessa lá, @Fala João Branco no Instagram, tem um monte de coisa pra vocês acompanharem de mim, vai ser um prazer. Se você gostou desse episódio e quer receber o seu resumo, o que você vai fazer? Você vai comentar qualquer coisa, tá? Só não comenta assim, resumo, pelo amor de Deus, comenta o que você achou do podcast, se você teve algum insight. Só não fala mal de mim, porque eu vou deletar seu comentário e aí não vai contar, entendeu? Aí vai ser um comentário a menos. E aí, vejo vocês no próximo episódio. Quer mandar uma mensagem final pra galera? Pode ser também. Pô, obrigado aí pra você que assistiu esse episódio até agora. Quiser me acompanhar e acompanhar a Cardápio Web, né, o cardápio digital mais completo do Brasil, solução para aumento de vendas, automação de atendimento e gestão de negócio também. E vamos trabalhar, vamos fortalecer food marketing, por isso que a gente tá por aqui. Animal.